cara que foi candidato do próprio grupo, né? Quem te crucificou foram, digamos, ali, aliados? Eu sei exatamente o dia e a hora que eu perdi a eleição. Na época eu eleito por 750 pessoas, mas que eu ali representava 22 mil pessoas. Então, independente de partido, eu precisava dialogar com o prefeito. Quem podia resolver calçar uma rua, atender um pedido meu, era o prefeito, não o ex-prefeito, é um grupo político. E eu tenho minha consciência muito tranquila. E eu defendo o projeto Raquel Lira, que é o projeto de Dioclésio. Vou ser um colaborador da campanha de Getúlio, dos candidatos que vierem a apoiar Getúlio como candidato a prefeito. A PAI, ela não foi um sonho meu, foi um sonho de Deus. Muito bem, minha gente, mais um Café e Conversa aqui no Blog A Pauta. E como vocês sabem, nosso Café e Conversa é itinerante, procurando pessoas interessantes para conversar, pessoas que têm pensamentos bons e que, sobretudo, têm serviços prestados. Guto, hoje a gente tem um convidado que é mais que especial. É uma pessoa que, como eu já falei, tem serviço prestado, tem atitude. Estou falando dele, Neto, nosso Dr. Neto. É isso aí, mais um podcast Café Conversa está no ar e como já foi apresentado, hoje vamos ter Dr. Neto, Neto do Jacaré para os Ritmos, Neto do Povo, Neto amigo, é Neto do Povão. É isso. Dr. Neto, muito obrigado por aceitar o convite da gente e nos receber aqui no seu refúgio. Ô Dido, Guto, é um prazer receber vocês aqui na minha casa, no boteco. Da véia. Boteco da Beba Véia. É um prazer ter vocês aqui, poder abrir a porta da minha casa aqui para recebê-los no Café Conversa. Tá aqui, ó. Tem café, Conversa. Eu quero. Pronto. Mas então, figuraça querida, o nosso Neto, Dr. Neto. Bom, quando fala Dr. Neto, por que Neto? Neto de Edinaldo Nunes, uma figura que jamais será esquecida por Riacho das Almas e região. Né? Quem é de Caruaru conhece muito bem a força que Edinaldo Nunes ainda tem. Né? E a gente fala com o Edinaldo como se fosse a pessoa que está aqui com a gente ainda, porque de fato... Parece que está vivo, né? Parece que tá presente aqui, tá uma coisa recente e já fazem 10 anos. E infelizmente, Agora, 10 anos que a gente tem uma saudade imensa. Então, Neto, que bom falar um pouquinho contigo sobre tudo isso, Neto. Atualmente, sem falar também, sem esquecer que o Neto é o fundador da APAI Riacho das Almas. Ou seja, quanto trabalho prestado, amigo. A APAI, ela não foi um sonho meu, foi um sonho de Deus. Né? A APAI, ela foi um sonho de Deus. Primeiro que tudo, antes de eu sonhar a APAI, Deus sonhou a APAI. Quando eu trabalhei ainda lá em Agrestina, 2021, 22 por aí. Foi quando eu me apaixonei pelo projeto apaiano e foi quando eu entendi que precisava trazer ele para Riacho. Acho que a maior importância do ter na época trabalhar em Agrestina, como na época vereador em Riacho, e fui trabalhar lá em Agrestina, foi eu poder conhecer o movimento apaiano e poder trazer hoje a APAI, que transforma centenas, hoje a gente tem centenas de crianças na APAI, transformando realmente vidas. Realmente, é transformando vidas. Mas quando tu viu o rapaz assim, quem foi que te disse assim, ô Neto, bota um desse lá em Riacho ou não? Foi, rapaz, vamos instalar uma lá. Não, eu conheci o movimento apaiano através da presidente Graça, na época, hoje, né, ainda primeira dama de Agrestina. Trabalhei diretamente com ela. E aí foi quando eu conheci o movimento. Eu disse, Graça, quer levar um para Riacho. Ela disse, vamos embora. E aí não teve demoras. Ângela, na época, era viva, era a pessoa de confiança dela. E a Ângela veio para cá comigo, a gente abriu, viu o espaço e começou e tocou com muito sacrifício na época. A gente dividia, era a clínica e a APAI, era tudo um prédio só, porque não tinha condição de pagar o próprio aluguel, sequer tinha. A clínica na época quem pagava a luz, quem pagava a água da APAI. Hoje a gente consegue que a APAI se mantenha só, hoje já tem uma coisa mais robusta. A APAI hoje já anda com suas próprias pernas, mas foi um sonho no começo muito difícil. E nesse processo todo... teve a minha mãe, né? Minha mãe foi quem, na época aconteceu um episódio de uma casa que a gente ia alugar e a gente não conseguiu alugar, o cara deu para trás, o cara fez uma enrolada lá com a gente. E eu sei que a gente, de uma garagem, a gente construiu um espaço, minha mãe saiu ligando para os primos, os amigos, conhecidos, pedindo de 10, de 500, de 100, de 200, e a gente levantou-se, mãe, não vai ter dinheiro. Eu não tive reação nenhuma, ela é a pessoa da ação, eu não tenho reação nenhuma quando eu fico nervoso. E ela levantou, quando eu vi que a mãe estava com 4 mil na conta, ela disse, vai dar pra... já é o gesso. Eu disse, meu Deus, e agora? Eu disse, vamos no material de construção comprar o restante, bora pagando, enfim. Foi a coragem dela na época que fez com que a APAI hoje existisse. De fato, e vem transformando vidas em Riacho das Almas. E, Neto, nessa... Bom, quem se atreve, vou usar esse termo aqui, quem se atreve a fundar um movimento tão forte, trazer um movimento tão forte, né, para uma comunidade, é uma pessoa que certamente convive com muitos desafios. E eu acho que esses desafios são diários. Quais os principais desafios que a APAI enfrenta?
Hoje, a maior dificuldade é financeira, Dido. Hoje a gente tem uma equipe, a gente tem uma folha de aproximadamente R$20 mil. Uma folha mensal de aproximadamente R$20 mil. Hoje a gente tem fonoaudiólogo, a gente tem 2 psicólogas, a gente tem musicoterapeuta, a gente tem psicopedagogo, a gente tem fisioterapeuta, a gente tem assistente social, a gente tem advogado para conseguir BPC Loas gratuito, a gente tem educador físico, a gente tem arteterapeuta. Então, assim, manter toda uma estrutura dessa não é fácil. Mas é muito compensador quando a gente... Ontem eu vi um stories de Roberta, que é uma mãe de uma criança apaiana, e ela falando as letrinhas e os números, né? E ela até marcou a pai nessa postagem. E uma criança com síndrome rara, né? Fazendo as suas primeiras conotações ali de sílabas. E isso realmente, assim, é muito prazeroso. Eu vi quando o André Miguel deu os primeiros passos. Foi lá na PAI, chorava a fisioterapeuta, chorava eu, chorava a mãe. E assim, ele conseguindo dar aqueles primeiros passos, uma criança que não andava, uma criança que tinha síndrome rara também. A gente pensa que em Riacho não tem, né? Mas nós temos muitas crianças hoje em Riacho. Na PAI, hoje a gente acompanha 112 crianças. Poxa, É exatamente. muita criança. Muita gente. Esse nosso Café e Conversa, ele é muito informal e vale qualquer tema aqui. A gente sempre fala sobre eles. E aí tem a parte, às vezes, mais da resenha, a parte séria também, e tem a parte de prestação de serviço. Neto, quem hoje ajuda a PAI? Hoje, durante o meu mandato de vereador, eu destinava todos os meus recursos para a PAI, como emenda positiva. E aí a gente conseguia tocar com a PAI junto na parceria com a prefeitura. Esse ano a gente não teve, né? Não teve a renovação do mandato. E aí eu fui à Câmara, levei todas as mães. Hoje todos os 11 vereadores, todos, e aqui fica o meu agradecimento enquanto fundador da APAI. Hoje não estou mais como presidente, a presidente é Sheila, minha mãe é a vice-presidente. Mas os 11 vereadores foi quem ajudaram, na verdade, a que a APAI garantisse o seu funcionamento para 2026. A gente tem um termo de cooperação com o município, que dá todo o suporte também. Existe aqui a importância do prefeito Dioclésio e Getúlio durante os 4 anos de existência da APAI. Eles foram fundamentais, né, nesse processo. Independente da época de política, ser oposição à situação, a APAI a gente nunca tratou isso. Isso foi muitas vezes não visto com bons olhos, né? Não compreenderam. Não compreenderam. Porque a PAI ela não tem bandeira política, né? Não, a APAI ela é tem apartidária. pessoas A que, APAI, ela não... que realmente precisam do serviço, né? Não, a PAI de Dioclésio nunca, na época como líder da oposição, Dioclésio nunca questionou absolutamente nada para a PAI, sabe? E ele sabia, a gente nunca também envolveu política na PAI. Perfeito. Todas as festas são todos os vereadores convidados, todos os grupos políticos convidados, porque a gente vive doação. Perfeito. Né? E hoje a APAI garantiu o recurso 2026. Eu levei mais de 15 mães para a Câmara. Elas falaram, eu levei os nossos gastos e cada vereador doou em torno de R$23 mil. A gente juntou 250 mil aproximadamente. E aí com esse recurso a gente recebe mensalmente uma parte desse valor e a gente consegue pagar a nossa folha graças ao custeio dos vereadores. Muito bom, ou seja, a emenda dos vereadores até o final do ano está garantido, que até né? dezembro a PAI funcione. Ano que vem é um novo desafio. É um novo desafio. É mais uma luta. Os desafios não param, né? Mais 300 mil para poder manter a PAI. Mas aí a gente vai se movendo, tem os deputados, né, que se comprometem a ajudar também. A prefeitura não vai nunca deixar de mão. Porque a PAI é um sonho meu, foi um sonho de Deus, foi um sonho meu. Mas se eu hoje fechar os olhos, a PAI continua do mesmo jeito, com pessoas tocando. E é isso. Mas a tua história já entrou realmente na história da APAI, né? E de muitas mães e crianças. Então, parabéns, Neto. Você falou até agora há pouco também sobre a questão de política. Eu vou entrar já nessa seara também aqui, né? Que a gente fica para lá e para cá. Vem o assunto, vem outro. E você falou da questão da não compreensão de algumas pessoas em relação à tua postura. Você, enquanto um líder, até então, né, da oposição, e as pessoas às vezes não compreendiam uma coisa ou outra. Como é que um vereador da oposição tem alguma conexão, vai ter algum diálogo com o prefeito? As pessoas não entendiam isso. E o pessoal não entende que política é a arte de somar. Política é arte de somar, política é arte de construir e de dialogar. Eu não fui compreendido, né? E também é isso. A tua consciência é a que importa nesse caso. Pronto. Total, porque se eu era vereador de uma cidade, eu não podia dialogar com esse prefeito. Eu tinha que dialogar com o prefeito da cidade. Perfeito. Porque Dependendo podia quem fosse resolver, ele. era o prefeito da cidade.
Eu estava eleito, ter sido na época eleito por 750 pessoas, mas que eu ali representava 22 mil pessoas. Então, independente de partido, eu precisava dialogar com o prefeito. Quem podia resolver calçar uma rua, atender um pedido meu, era o prefeito, não o ex-prefeito, é um grupo político. Então, eu precisava dialogar com o prefeito e fui várias vezes, em todas, sem exceção, fui extremamente bem recebido, sabe? E eu sempre tive esse diálogo com o prefeito, porque quem era adversário eram os nossos pais, né? O meu avô e o pai de Dioclésio, que eram adversários. E a gente nunca misturou isso, a gente nunca tocou nesse assunto dentro do gabinete. E aí não era compreendido, nem pelo meu grupo, na época eu fazia parte, né? E nem o próprio grupo do prefeito, na época, entendia a postura do prefeito. Porque eu acho assim, naquele momento você estava como vereador no município. Então você estava como funcionário público, você era um funcionário De público. 22 mil pessoas. De 22 mil pessoas. Você foi eleito por 700 e poucos votos, não foi isso? 750. Mas quando você passa a ser o vereador, então você é vereador de uma cidade toda, você acaba sendo realmente um funcionário público. E eu precisava resolver com quem poderia resolver os Resolver os problemas, problemas. e os problemas da população. Já a PAI, se na época não fosse a ajuda do município, a PAI ela não conseguia se sustentar. E hoje, quantas mães deixaram de ir, se acordar, dia sim, dia não, 2 horas da manhã, para pegar o TFD, para ir para o Recife com criança no colo, para fazer meia hora de terapia, quando o médico lá não faltava, e passava um dia esperando aquele calor insuportável de Recife, para fazer meia hora de terapia, podem ter a melhor equipe médica, que modéstia à parte, minha equipe é fantástica na PAI, tendo lá de casa. Isso não poderia se não tivesse também o entendimento do prefeito de saber que era coisa bacana para o município. Queria folgar um pouco a rede do próprio município, né? A PAI vinha para somar enquanto rede, né? Com criança que faz acompanhamento na PAI, se ela faz psicólogo na PAI, ela não faz na rede do município. Então a gente tem esse controle para que a gente dê vagas e oportunidades a outras crianças e mais crianças sejam assistidas. Boa. Perfeito. Ô Neto, e como já entramos num rumo político, né? O teu avô já foi vereador do município, prefeito que passou um mandato, mas... Um mandato de De 6 6 anos. anos. De 6 anos, Foi o né, último naquela prefeito de 6 época. anos. Mas um mandato que até hoje, mais de 20 marcou a anos, é história. marcado, que a gente só ouve falar que Edinaldo Nunes fez aquilo, que o Jacaré, aquilo ali foi o Jacaré, e você pegou essa linha. Foi candidato em 2016, não foi? Até a gente compartilhou chapa junto também. Não conseguiu chegar em 2020, não foi em 2020? 2020. Em 2020 foi candidato e conseguiu se eleger. Como é que você vê tudo isso, Neto? O que você aprendeu na política? E agora, em 2024, você foi candidato, não conseguiu a reeleição, teve uma ótima votação, mais do que a outra, mas por cota, essas coisas não conseguiu. Mas como é que você vê hoje a política? O que você aprendeu nela? Aprendi que a gente tem que saber a hora de parar e que política se encerra em ciclos, sabe? Eu precisava ser vereador de Riacho. Todo mundo sabe que eu sou muito católico, mas eu precisava fechar um ciclo do meu avô. Meu avô morreu, vereador, que era um sonho dele, né? Ele já morreu bobinho, né? Já não estava mais no mandato. Ele morreu de forma que ele não conseguiu fazer o que ele sonhava, né? De morrer vereador em Riacho. E aí eu saí de 210, fui para 750, tripliquei minha votação. Fui vereador de Riacho e eu tenho minha consciência muito tranquila, muito. De tudo que eu fiz, todos os votos que eu dei, todas as reuniões que eu tive, todas as colocações que eu fiz enquanto vereador, enquanto proposta legislativa, e também sei o que eu fiz na forma assistencial, junto à população. Né? Então eu fiz esse trabalho, eu finalizei esse ciclo, finalizei a minha história, finalizei a história dele, saí de 750, fui para quase 900 votos, saí em ascensão, né? Mas hoje, já inclusive já digo publicamente, né, não sou mais candidato a vereador. Não é uma coisa que eu tenho mais interesse. É um adeus ou é um até logo? Eu sou um lápis na mão de Deus. Quem escreve é ele, a minha história. Não sei. Mas, enfim, eu sou um agente político. Eu vivo política 24 horas, eu gosto de política, eu respiro política. Com ou sem mandato, você é um Com político. ou sem mandato, eu sou um político. E o ser humano é um político nato, né? A gente que vive em sociedade, a gente vive política. A vereador, sei que eu não sou candidato. Não sou candidato a vereador. Posso concorrer a qualquer outro cargo eletivo. Perfeito. Né? A minha condição hoje como cidadão, não tenho Sim, nenhuma sim. restrição, posso ser candidato a qualquer cargo político. A vereador, eu sei que eu não sou,
vou ser um colaborador da campanha de Getúlio, dos candidatos que vierem a apoiar Getúlio como candidato a prefeito. E seria uma pessoa que vou passar para o grupo, não para mim. Sabe? E continuar trabalhando, tocando minha vida. Mas esse ciclo de vereador eu fechei, sabe? Eu sei o porquê perdi a eleição, eu sei porque eu perdi a minha eleição. Eu sei aonde eu não errei. As pessoas me julgam porque eu errei, mas eu não errei. Eu conto batendo que eu não errei. Depois a gente vai até tocando nesse assunto. Mas... Você lutou pelo que você acredita, né? Lógico. E continuaria, faria tudo 100% igual. Eu não mudaria uma visita. Eu não mudaria um voto. Eu faria tudo exatamente igual. Mesmo que isso me custasse novamente uma outra eleição. Quem convivia comigo, as pessoas mais próximas, eu sempre dizia o seguinte: minha gente, há um limite. Para mim, fazer política tem um limite. Tem um limite pessoal, tem um limite espiritual, tem um limite financeiro. Eu tenho alguns colegas que, se fosse necessário, eles venderiam a alma ao próprio Satanás para poder renovar um mandato, ou conseguir um. Isso para mim eram valores inegociáveis. Então havia coisas para mim que eram negociáveis. Um domingo com a minha família é inegociável. Sabe? O meu sono, ele é inegociável. Então, assim, havia muitas coisas que eu não abria, não abro mão. E dos meus valores. Sim. Sabe? Eu perdi a eleição, Dido. Eu sei exatamente o dia e a hora que eu perdi a eleição. Caramba, Neto. Eu perdi a eleição no dia que eu votei a favor do projeto do IPTU. Eu perdi a eleição ali. Por que você vê assim? Mesmo mostrando que o projeto era certo, que tinha que ser feito. As pessoas escutam aquilo que lhe convém. O projeto chegou na época, tinha 181 páginas. Eu me senti com um contador amigo, mora até aqui comigo. Senti com um advogado e eu esmiucei as 181 páginas. Fui o único vereador, Modéstia à parte, que fiz isso. Aí eu digo, não vou citar o nome, mas eu estava na Câmara, vi a situação do projeto, o debate. Diga você, teve vereador ali que não leu nenhuma página no projeto. Não sabia nem o que era. Tava votando sem saber o que era, isso é verdade. Tava. No dia da votação, eu tava chegando na PAI, tava com o Sheila do lado e me encontrei com um vereador que tava saindo, tava tirando um GTA, acho que ali da parte de tributos ali. E saiu e disse: e aí, mano, tu vai votar como, Machado? Eu disse: eu vou votar a favor. Tu é doido, tu leu o projeto? Não, nem vou ler. Eu disse: por que tu vai votar contra? Por que eu vou votar contra? Isso são valores que eu não negocio, sabe? Então eu li o projeto, eu tinha uma equipe, nunca tive equipe paga assim, né, de advogado pago, esse pessoal nunca tive amigos. Tive um advogado muito amigo e tive um contador. E disse: Neto, ó, isso aqui tá errado, isso aqui tá certo. O que tá, eu fiz 25 emendas, gente. É a mesma coisa você pegar uma peça de jeans, uma calça, você vê que tá errado, você fazer 25 consertos nele. Se você acha que o 25 consertos tá bom, por que você não vai vender aquela calça jeans? Então foi o que eu fiz 25 emendas no projeto. Hoje, idoso não paga IPTU em Riacho das Almas. As mães, que era uma bandeira minha, as mães de crianças atípicas não pagam IPTU em Riacho das Almas. É só ir atrás lá, saber como é que é. É um direito garantido, tá lá. Tá pagando porque ou tá desinformado, mas hoje, idoso acima de 60 anos, mãe de criança atípica, não paga mais IPTU. E foi graças a uma emenda nossa, enquanto vereador. Mas na época, o Diocleciano disse que não podia nem chamar de burro, né? Porque burro era bicho santo, né? Gente maldosa, gente má fé, gente canalha mesmo, a palavra é essa. Usando da canalice humana. Chegava nos comícios, chegava nos bares, chegava nos churrasquinhos e dizia que eu tinha votado a favor do aumento do IPTU. E aquilo ali, politicamente, acabou comigo naquele dia. Mas se hoje fosse a votação e amanhã fosse a eleição, eu dava o mesmo voto. Mesmo que eu perdesse de novo uma outra eleição, eu votaria do mesmo jeito. E que o tempo mostrou, pelo que você defendeu e aprovou, que você estava certo. Porque se a gente vê hoje, o IPTU não teve aumento, pelo contrário, teve esses benefícios. E quem bravejava, gritava, dizendo que defendia o povo, que ia falar a verdade, hoje está calado. Não tem o que dizer. Hoje está calado. Entendi. Ô Neto, política partidária, ela é muito complexa. Às vezes as pessoas, quem está de fora ali só para votar, não entende o oceano profundo que é a política partidária. Nessa questão que você falou, Neto, eu vou usar um termo aqui que você pode até me corrigir, fica à vontade, a gente está aqui para isso mesmo. Quem te crucificou foram, digamos, ali, aliados, colegas de grupo mesmo? Fogo amigo, aqueles que estavam de lado.
Aqueles que estavam de lado, Dói mais, né, Neto? não, porque eu nunca tive eles como amigos. Então não dói. Dói quando é um amigo, né? Quando é um amigo, dói. Mas quando é amigo, você fica muito sentido, porque, pô, você tá ali, você tá junto, você divide a cadeira com aquele cara ali. Sim. E aí, você sabe também que além de maldade, também era burrice. Não burrice, como é que eu posso ser? Falta de entendimento. É ignorância? Ignorância. É ignorância. Ignorância. Pronto. Sabe? A palavra correta é essa, ignorância. Era ignorância, sabe? De não querer escutar o que estava correto. Gente, estava correto o projeto. Correto. E o que estava de errado, a gente tinha corrigido. E tinha sido tudo aprovado, inclusive as emendas. E eu imagino que o senhor, quando fez essas correções, você, o senhor, enfim, a gente está mais no informal aqui, chamou os colegas de bancada. 11. Amigos, ó, tá isso aqui, A leiam. gente tinha uma relação muito boa. Eu acho que foi a melhor câmara. Você trabalhou lá e você Sim, trabalhou lá. Eu perfeito. acho que foi a melhor câmara, a melhor passagem que teve de câmara. A gente tem as discussões ali na frente, ali na plenária, mas lá dentro todo mundo se respeitava, Perfeito. né? Eu não sei como é que tá hoje lá o clima, nem quero saber, mas assim, a gente se respeitava muito. E eu chegar aí pros 11 naquela salinha de reunião e expliquei, ó, tá fazendo emenda disso, disso, disso e disso. A gente vai beneficiar. Aí votaram a favor das emendas, mas votam contra o projeto. Qual é a lógica? Eu ia falar isso agora. Votaram a favor as emendas e votam a favor do projeto. Não entende? Não tem. Então, assim, é a própria ignorância. Tinha o cara que foi candidato do próprio grupo, né? Ele era tão complexado isso. Quando ele chegava nos comícios e dizia: ei, vai aumentar o IPTU, não sei o quê. Sim. Automaticamente eu não me controlava e eu fazia isso aqui com a cabeça. Porque era mais forte que eu. E eu era contra aquilo, porque eu não acreditava naquele discurso. Eu não acreditava que aquilo acontecia, porque eu sabia que era mentira. E ele tinha um videomaker, que todas as vezes que ele falava isso, ele tinha uma pessoa que só pra me filmar fazia negativa. E ele tem um videozinho fazendo vários vídeos meus fazendo uma negativa pra você ver entender o nível de complexo que essa galera tem. Cara, complicado. E eu continuava dizendo, inclusive nas próprias reuniões, não vai ter aumento do IPTU, eu não vou ter errado e o povo vai ver. E o povo hoje está vendo. Perfeito. E muita Ótimo. gente está pagando o preço por não ter uma representatividade tão forte. Verdade, verdade. Concordo. Ô, Eu acho... Neto, e tua... Desculpa, Dido. Não, vai lá. E tua relação hoje com alguns colegas lá, como é que tá? Permanece, Me contato? dou bem com todo mundo. Gosto de todo mundo. Todos são meus colegas. Alguns a gente cria um vínculo de amizade, né? Porque cria. Você não tem como passar 4 anos com uma pessoa e não criar um vínculo mais forte com ela, né? Com alguns outros eu nunca tive muito contato. Mas são pessoas que eu respeito, pessoas que eu gosto, pessoas que ajudaram a pai, né? Pessoas que toda a vida me respeitaram, nunca levaram nada pro lado pessoal. Porque sou meramente político, cada um tem seu lado, cada um tem seu palanque. E é isso, e isso é democracia. A gente tem que saber viver nela, né? É isso aí. Você foi um vereador, foi eleito ali no grupo do ex-prefeito Mário Mota. Tua relação com o Mota, como é? De vez em quando conversa, enfim. Eu até tenho essa demarcação de espaço agora, né, com o Dioclésio. A gente sempre teve uma relação muito boa, Mota. Gosto muito de Mota. Tenho um carinho, tenho uma gratidão a Mota. Fui funcionário da gestão Mário Mota. Eu defendia e defendo a gestão Mário Mota, a gestão que eu fiz parte. É porque eu construí aquela gestão também. Mas também eu fiz muito por ela. Né? Sim. Quem tem memória sabe disso. Claro. E aí eu tenho uma relação de carinho por Mota. Defendi com unhas e dentes todas as contas que foram aprovadas na Câmara enquanto eu estive vereador, como líder da época da oposição. A gente conseguiu fazer com que todas as contas de Mário Mota fossem aprovadas. Tem um carinho gigante, mas hoje a gente segue caminhos políticos diferentes. Ele defende um projeto político, que é o projeto do PSB, e eu defendo o projeto de Raquel Lira, que é o projeto de Dioclésio. Certo. Então hoje a gente tem espaços muito bem demarcados, ele é muito fiel ao grupo dele, e eu sou muito fiel ao meu grupo político de Raquel, que hoje, esse ano, completa 16 anos acompanhando Raquel. Então não são É uma 16 história, dias, né? são A gente 16 já vai acompanhando chegar Raquel. nisso. Então você já mostrou que existe uma relação positiva entre você e o Respeitosa, prefeito, sim, respeitosa. total. De carinho, toda. da amizade. Botinha de Leonisa. tem um Existe carinho também imenso. o maior também respeito pela gestão atual, pelo vice-prefeito. Só que também você foi na chapa
do ex-candidato também Alberes. E a relação, como é que tá? Homem, toca nesse assunto não, por esse tópico. Até o nome fica tão pesado que o ambiente pesa. Aí como aqui é um clima muito gostoso, muito Não, e não saudável, pode derrubar a casa, não. essa casa de barro, a energia é tão ruim que às vezes pode ter que derrubar um barro desse aqui. Bons é meio entendedores pesado. Vamos entenderão. mudar. Não é? Não, nenhum bom dia. Se ele vier numa calçada, eu passo para outra para não ter que evitar e dar um bom dia. Conta Bom dia hoje. não pegar ninguém. Sim. Mas aquele indivíduo a gente nega um Que bom Deus dia. abençoe. Deus o abençoe. Desejo mal também não. Deus o abençoe. Perfeito, Seja muito perfeito. feliz. Caminhe nas estradas que ele andar, que ele seja abençoado, dos anjos livre de qualquer perigo nas estradas. Mas ele de um lado e eu muitos quilômetros depois. Até porque tem a questão da lei do retorno, né, Neto? Então a gente tem que desejar o bem para as pessoas lá e que elas sejam lógico. felizes, que elas sigam o caminho delas e pronto. Se existem duas coisas certas nessa vida, Dido, e aquele que nos escuta, é a lei do retorno e a lei da colheita. Perfeito. Você quer falar do quê? Do projeto Raquel Lira, filho? Vamos embora falar, né? Vamos embora. Já que o homem disse que é agente político, vai estar. E esse ano temos aí a política. Você já disse que é Raquel, mas como é que tá a chapa? O Neto vai chegar para os amigos e dizer, ó, volte aqui deputado tal, governador tal, como é que... Guto, hoje, né, a gente definiu os nossos candidatos, a gente já tem isso muito bem definido. Perfeito. Com quem a gente vai pra rua. O meu modo de fazer política não vai mudar, né? Por mim, nem sequer haveria comício. Eu amei aquela eleição de 2020 que não teve comício. Eu acho que comício é um gasto de dinheiro, é um gasto de tempo, é um gasto fora do normal, um gasto com música, é uma perturbação de som, é confusão com o povo, é confusão com o vizinho. Eu não gosto de comício. Nunca gostei. Quem convivia comigo se sabe. A minha política é entrar de casa em casa. Eu visitar, eu tenho relação nominal de todas as pessoas que eu operei. Eu operei, Didi, em 4 anos, 404 pessoas. É muita coisa, amigo. Eu tive 620 pacientes. Fiz Muita 404 cirurgias. Então, assim, é muita coisa. Então, eu tenho, alguns já se foram, outros chegaram depois. Eu tenho essa relação que foi acompanhando a gente. E eu vou entrar de casa em casa. Ninguém vai me ver comício, gritando. Não, isso não é meu perfil, eu não gosto de fazer política assim. Mas vai me ver visitando casa por casa, de cada amigo, cada paciente. Aqueles que me receberam, obrigado. Aqueles que não receberam, tiveram com raiva, porque eu mudei de partido, obrigado também. E a vida é isso, né? Uhum. Mas eu irei de casa em casa, levar o nome de Raquel, levar o nome do Dr. Tânia Moraes, de Marcelo, dos senadores de Raquel, que eu não sei quais serão, mas serão os que eu vou votar, né? E é isso. E como é que tu vê o governo hoje, Raquel? A gente pegar uma avaliação do governo PSB, Paulo Câmara, e um governo Raquel hoje. Fazer uma Raquel, uma comparação. Raquel hoje está seu 4 ano, né? E Paulo Câmara teve 8 anos. Como é que Dr. Neto vê isso? A gente não pode dizer que Paulo Câmara teve 8. Eles tiveram 16. Porque foi um grupo político. É o mesmo ninho político. Vamos colocar 20, colocar a Raiz, né? Mas a Raiz depois teve uma transição muito grande. Depois da Raiz, né? Teve Jarbas, enfim, né? Mendoncinha. Vamos colocar 16. 16, né? Guto, eu vou tirar por Riacho. A gente pega uma gestão de um município, passa 4 anos. O município de Riacho, falando de um município de 20 mil habitantes, com 7 distritos só. Se a gente hoje, de uma troca de gestão, quando o Dioclecinho pegou a gestão de Mota, ele passou no mínimo 1 ano para arrumar a casa. No mínimo 1 ano para arrumar a casa. 3 anos para trabalhar. Uhum. Você imagina o que Raquel pegou de rolo grande, de obra parada, fundo sem caixa, tudo desorganizado, uma máquina abarrotada de gente. E você tem que arrumar essa casa em 1 ano. Não consegue, Guto. A gente não consegue arrumar a casa em 1 ano em um município pequeno. Dirá um estado do tamanho e das diferenças populacionais, das diferenças geográficas, né, culturais do nosso estado de Pernambuco. Pernambuco é um país, tem um festival, né, mas Pernambuco é literalmente um país. É um país. Então, assim, com muita cultura, com muita desigualdade ainda. E você pegar um estado de 16 anos, você conseguir arrumar a casa em pouco tempo e entregar o que a Raquel vem entregando, eu posso falar por Riacho. Cada município fala por si só. As obras hoje que a gente tem de Raquel em Riacho das Almas nunca foi visto em 16 anos do PSB. Eu fui vereador eleito pelo PSB. Mas mesmo na época, sendo vereador eleito do PSB, eu declarei apoio a Raquel. Sim.
né? Que também foi uma zoada, Sei né? na época como não me expulsaram, né? Acho que porque sabia que Danilo perdia mesmo, acho que não. Que foi uma zoada também. E assim, eu mesmo, na época, votando em Felipe Carreiras, na época eu votava com ele, e votava com Raquel, porque minha demarcação foi toda vida, e toda vida deixei isso muito claro. Acho que ninguém nunca ficou com raiva de mim, porque eu nunca escondi e nunca menti pra ninguém. Eu sempre deixei muito claro o meu posicionamento político. E o que é feira coberta de feira, calçamento do Vitorino, a gente vai começar com a estrada de Trapiá, já foi autorizado o projeto lá, né? A gente tem o incentivo, o ônibus escolar chegou mais 2 hoje, coisas são 12. 12, não 12. No 12. No 12 e no 55. Ó, e sem falar que foram realmente 12 ônibus, né? 11 do governo do estado e 1 federal. Vejam, 4 anos de Raquel, o município recebeu 11 ônibus. 11 ônibus. 16 anos do PSB foram o quê? 4 ônibus só. Fora as vans, né? Fora as vans. Fora as vans. E aqui no Vitorino a gente pode colocar também o calçamento, que também foi prometido 16 anos, um calçamento de acesso. E Raquel, ela nem prometeu, ela já chegou dizendo que ia fazer. Ia fazer. Já chegou com os donos das obras, já chegou com tudo. Calçadas em Riacho, graças às emendas do Dr. Antônio Moraes, mas quem recurso liberado pelo governo do estado. E em Pernambuco, né? Você, doutor... Independente de política, se você for riachense de coração, você vota contra a Raquel se você realmente for uma pessoa cegamente política. Mas se você votar por alguém que trabalha, você não precisa 2 vezes. E eu também vou dizer, e se você ama Pernambuco, e aí eu vou dizer, você também já andou nesses hospitais, eu já andei também da área de enfermagem, o que as reformas que estão acontecendo nos grandes hospitais aqui. Restauração, Getúlio Vargas está com uma reforma que eu fiz cirurgiado lá desde 2012. Nunca terminaram aquela reforma. Raquel pegou, trocou de empresa e estão terminando agora. Ela vai lançar essa semana um novo regional do Agreste, né? Um novo hospital. Além de reformar o da frente, vai construir um novo hospital, né? Então, assim, gente, isso nunca foi visto. Isso nunca foi visto. Garanhuns vai receber também um regional lá, né? E aí, eu sou Raquel, literalmente desde pequenininho, né? Eu voto com Raquel há 16 anos, tenho 31, então, meu primeiro voto, aliás, meu primeiro voto já foi para deputado, e foi, na época eu votei em Raquel Lira para estadual e votei Luciana Santos para deputado federal. 6510. Me lembro que eu sou senhor, meu voto. Raquel que estava no PSB, inclusive, na época. Na época era 40789. Até o número... Será que ele votou? Eleitor. Tá em dúvida? Rochedo. E votei Luciana Santos. Na época, meu tio Rubinho votava com Luciana. E eu votei Luciana Santos para deputado estadual. Muito bom. Para deputado federal. Neto, quando a gente fala de política, aí vem aquela questão do pessoal que não compreende alguns posicionamentos. Quando fala de não compreender, de ignorar, né, de não pensar, aí a gente também tem que falar aqui dessa bendita ou maldita, enfim, polarização. O que é que tu pensa sobre isso, Neto? A gente tem vivido alguns anos bem difíceis. Não estou perguntando a quem você vota, fica à vontade em quem você quer declarar apoio ou não, mas enfim, de modo geral, essa polarização, como tu tem visto? Nociva demais, a gente perdendo muito. Essa polarização é doentia. Essa polarização faz mal ao Brasil, faz mal a Pernambuco. Não é porque o fato de você tem que ter lado. Não, todo mundo tem que ter lado na vida. Sim. Concordo plenamente. Mas a partir do momento que você não consegue enxergar, você não consegue dialogar, você não consegue debater com o que pensa diferente, isso já passa a ser doentio. Sabe? Sim. Eu sou totalmente contra. Eu sou uma pessoa muito de centro-esquerda, tá? Mas tenho muita pegada mais direita. Eu sou, inclusive, muito a favor de privatizações. Eu acho que gera melhor essas OS. Eu acho que existe forma de otimizar melhor o recurso público, sabe? Eu acho que chega mais fácil, operacionaliza mais fácil, na minha opinião. E eu acho que esses extremos, ele acabam muito com o nosso país. Principalmente o nosso país. Né? Principalmente no nosso país, essa polarização não é bacana. Ter lado é uma coisa, ser radical é outra. É outra. Muito bom. Interessante isso. Neto, a gente fala tanto de política, eu tô aqui até administrando aqui o teu tempo, tem que fazer compromisso daqui a pouquinho. Você é um cara super ocupado, sempre pronto para atender as pessoas, a gente tá aqui tentando aqui ajustar aqui o teu tempo para tu não perder o próximo compromisso, pelo amor de Deus. Olha aí como é que tá o teu tempo aí, por favor. Qualquer coisa que tiver já pertinho entendido, já estão me chamando. Ao vivo é assim, viu, minha gente? E você vai, assim. Vai curtindo aí, compartilhando também para os amigos aí, que você já viu que o assunto é muito bom. E o convidado de hoje é um cara incrível que você já conhece. Se você não conhece,
acaba conhecendo agora. Eu já sabia já desde muito tempo que Neto é um cara que não foge de perguntas, é um cara que não fica ali se esquivando das coisas. Então eu já sabia disso, mas algumas pessoas de repente não sabiam, né, Neto? Então estão te conhecendo um pouco ainda mais. Eu conheço Neto desde muito novinho, que eu tive o prazer de em 2004 abraçar a campanha de Edinaldo Nunes, aquela eleição maravilhosa, enfim. Não teve o resultado que a gente queria, mas mostrou o quanto o Edinaldo era tão forte ainda. Depois de tantos anos distante, né? E a gente tava junto ali, Neto bem mais jovem que eu, enfim. Então Neto é esse cara que não se esquiva de pergunta nenhuma. Não, Neto, nenhuma. tu é um cara de muito desafio. Eu vou sair um pouquinho da política, mas pode voltar se tu quiser, porque você tem um bicho da política. Então, um bicho da política. Neto, tu é um cara que enfrenta desafios. A Covid foi um dos grandes desafios na tua vida. Tu beirou ali, tu beirou literalmente a morte, Neto. Fala um pouquinho desse. Tu consegue falar sobre aquele momento? Como é que tu lembra daquilo? Na época eu estava à frente da saúde, né? Junto com o Sheila na época. E foi o primeiro caso. Do leve ao grave foi o primeiro caso. Então, assim, a Covid já chegou em Riacho, dando umas 2 patas assim e já foi me derrubando. Então, fui entubado, foram 18 dias de tubo, 1 mês de UTI. E, assim, eu digo que existe um Neto antes da Covid e existe um Neto pós-Covid. A forma como a gente vê o mundo, a forma como a gente prioriza nossas coisas. Os valores que eu aprendi que eu não abro mão, que eu disse que eu não abria mão, como um domingo em família, não abro Isso mão. é verdade. Né? Porque quando freia os ovos, é com eles que a gente conta. É com a família que a gente conta, é com a mãe que a gente conta. Quando a gente tá como inútil lá, quem ama a gente? Quem amaria a gente inutilizado? Então eu sempre faço muito esse questionamento. Quem me amaria se eu fosse inútil? Porque sendo útil, sendo tendo o que oferecer às pessoas, é muito fácil você ser amado. Mas se eu não tiver nada a oferecer, se eu for inútil, quem me amaria? Minha mãe me amaria? Sim. Meu pai? Sim. Meus avós? Sim. Meus primos? Talvez. Meus tios? Talvez. Mas eu tenho que priorizar aqueles que me amariam, que me amam de verdade. Eu levo isso pra minha vida. Eu agradeço, foi uma coisa que muita gente passa desapercebido, mas eu todos os dias eu agradeço. Pelo meu andar, pelo meu falar, pelo meu pensar, pelo meu sentir, pelo meu tocar. Porque quando você não tem nada disso e você perde, é que você vê o quanto é importante, né? Eu olhava eu lá deitado, não conseguia ficar sentado, não conseguia ficar na posição sentado que eu caía. Eu via lá as pessoas andando, se levantando, e se levantar uma cadeira de roda, e um evolui um paciente, coisa ou outra. Eu respondi, isso é uma coisa tão simples, eu não consigo fazer. E aí quando você tem ideia do que é o movimento, quanto é importante o seu respirar. Quando eu fiquei sem ar, eu fui internado por conta disso, por conta da asma que eu tinha. E aí eu fiquei sem ar, nos pulmões. E você querer puxar o ar e não vir, bicho, é desesperador. E aí, quem agradece pelo ar que respira? É muito raro, né, você agradecer pelo ar que você respira. Faz 5 anos que eu agradeço pelo ar que eu respiro, porque foi uma coisa que eu aprendi na minha vida diária. E os desafios que eu já passei. Eu dizia que só me faltava uma coisa, essa coisa me aconteceu. E dessa vida, eu já provei de tudo um pouco, de tudo, sem exceções. E de todas elas, eu saí mais forte. Porque a gente aprende muito com tudo que a gente passa, né? E aí, quando você aprende se colocando no lugar do outro, você melhora a forma que você vê a vida e você melhora a vida do outro. Porque você começa a olhar o outro de outra forma, você consegue... Poxa, por que aquele cara fez isso? Mas alguma coisa levou aquele cara a fazer aquilo. Então você passa a julgar Nada menos. por acaso, né? Porque quem julga as pessoas não tem tempo para amá-las. E a gente tá nessa vida para amar. A gente precisa amar. A gente precisa perdoar. Foi uma das mensagens que Nossa Senhora me passou quando eu estava na UTI, que eu escrevi em forma de livro depois. As 3 coisas que agradam a Deus. Ela disse o seguinte: meu filho, as 3 coisas que agradam aos olhos do meu filho, que era o perdão, as obras de misericórdia e a missa dominical, ou culto dominical. O encontro com Deus semanal, né? Então, assim, são as 3 coisas que Nossa Senhora me disse que agradava aos olhos dos filhos dela. Então, são 3 coisas que eu procuro fazer, né? Quando eu penso mal, que eu não gosto, ou penso em querer desejar mal, eu faço feito eu pedi, eu peço para mudar o assunto. Que é pra não instigar o meu lado ruim da história, pra gente poder tentar se manter bem. Mas, assim, eu acho que são lições que a vida ensina a gente, que a gente tem que... Se a Covid não serviu para melhorar, bicho... Então o problema é a pessoa mesmo. O problema é a humanidade. É a humanidade. Eu não querer aprender, né? Não querer aprender. Você tá apanhando, a vida tá batendo em você, bicho, não vai aprender, não. Eu realmente, eu acho que o Covid, quem não conseguiu mudar depois do Covid... Muda mais não. Precisa muda mais de internamento sério. Porque foi uma coisa que atingiu o mundo e ficou realmente para refletir. Eu perdi uma tia, né?
Perdi um time que marcou A muito. gente perdeu familiares, perdemos amigos. Não perdi familiar, mas eu perdi amigos. Perdi time e madrinha, mas é isso. Mas é isso. Difícil, né, Neto? Bem difícil. Essa tua devoção à Nossa Senhora, Neto, ela veio desde sempre ou esse start veio justamente nesse momento mais difícil? Aumentou. Que ele até tatuou aqui, né? Eu tatuei. Podemos dizer que Lindo. o homem tem 3 mães. A Nossa Senhora, a Janaína e a vovó A avó Ila. Ila. Não é isso? 3 mães ele tem. Na verdade, eu acho que minha devoção com Nossa Senhora, se eu pudesse me lembrar, eu acho que viria antes do ventre da minha mãe. Do que eu lembro enquanto criança, eu já muito pequeno, 6, 7 anos, eu já frequentava terços, né, com muitas idosas. Eu já frequentava terços. E aí eu desde pequeno, assim, minha família é muito católica, mas aquele católico não praticante. E aquele start de pequeno que eu tenha com Nossa Senhora, até o dia que ela apareceu na minha casa, igual ela apareceu na época, quem lembra lá em Caruaru, aparecia para a Dona Margarida, ali na pracinha, ali atrás da difusora, que inclusive tem uma imagem hoje em dia. Aquela mesma imagem que apareceu no closet de Tia Margarida, apareceu na minha casa, em Fazenda Nova. Então, assim, eu sempre fui muito mariano. E se deixar eu passo o dia aqui falando dela, viu? Que eu sou apaixonado. Os 4 pneus arriados por Nossa Senhora. E não nego. Eu tenho ela tatuada, acho que aqui, é uma consagração. Tenho ela aqui, tenho aqui. Tenho Nossa Senhora em tudo na minha vida. Na porta da minha casa. no Na meu quarto entrada tem um já tem, né? santuário. Aqui dentro tem. Então, assim, Até quando eu tava chegando, isso aí é aqui de Neto, porque tem a imagem aqui de Nossa Senhora. minha Tem uma casa. mensagem. Quem não gostar dela, não vem. Se não vir também é um favor, porque eu sou apaixonado por ela e não escondo de ninguém. E acho interessante, você brinca aqui, como você brincou agora mesmo aqui, mas assim, a tua devoção à Nossa Senhora, né, é muito forte, né? Tu és um católico mesmo, assim, praticante, Sim. mas tu respeita muito, flerta muito bem com qualquer religião. Acho que a tua educação de berço, né, enfim, e fica muito forte nessa hora, ou seja, de compreender os pensamentos diferentes, as crenças diferentes. A gente tem que compreender o diferente, a gente precisa compreender o diferente, senão a gente não consegue viver num mundo tão multicultural que hoje a gente tem, né? Então, eu dialogo muito bem, eu frequento igrejas evangélicas quando me convidam, né? Eu respeito muito todas as religiões, as de matriz africana, o espiritismo. Eu tenho a minha religião, eu sou convicto do que eu acredito, da forma como eu acredito. Nada muda o meu pensamento, com isso aí eu sou muito radical. Eu tenho meu pensamento sobre o que é religião, sobre a minha religião. Mas eu respeito. E se você acredita, né, você tem o seu motivo. E no final, você só precisa ser uma ovelha que precisa de um rebanho. Todo rebanho tem que ter um pastor, né? Então qualquer pessoa na vida, ela precisa ter um rebanho. Ela precisa ter um grupo, sabe? Eu acho que inclusive se todos os grupos religiosos se movimentassem mais, a gente teria menos usuários de droga, a gente teria menos gente na rua. Menos teria guerra menos por briga, sofrimento, quem é o certo, quem é menos- o errado menos da guerra. religião, né? Respeita. Tu Respeita. não gosta, respeita. Tá bom. Se tu não gosta, tu não faz. E tá tudo certo. E tu vai viver tua vida. E acabou, assim, e é isso. É por aí. A galera complica, o povo complica demais O que as não coisas. tem que ser complicado, né? É. Porque eu acho que o problema não é as ovelhas se juntar. O problema fica pros pastores querer separar isso. É, exatamente. Eita, você agora foi forte. O problema não é as ovelhas se juntar, é o problema é os pastores. Guto, a gente tem muito assunto pra falar com esse rapaz aqui, com esse cara bom Tem, aqui, ainda mas... tem tempo, Tem tempo aí, eu tô preocupado com o tempo dele. tempo. Mas enfim, Mas vamos você quer puxar catucar. mais o quê? Quero. Du tá doido pra puxar assunto político. É ele porque tá qualificando aqui. Eu tô, é um bicho eu tô da- sentindo daqui. Ele é um cara jovem. E tem muitos jovens também que querem entrar na política, só que pelo jeito ruim de fazer política que esses velhos políticos fazem. Se a gente pegar hoje vários históricos de político hoje, é um negócio que tipo passa bastão pra pai, pra filho, enfim. E fica aquele negócio, sabe? Mas veja, nós temos bons exemplos de gestores que passaram de pai para filho, Não, como Dioclésio, viu? não, sim. Temos, mas a pergunta que eu faço pra você é o seguinte. Pessoas hoje, jovens que querem realmente entrar na política, eles vão ter que passar por isso. Sim. E qual o conselho que você deixa pra essas pessoas? Porque eu vejo do jeito que vai, os bons políticos estão começando a desistir da política. Sim, completamente. Porque a forma como fazer política, se a pessoa tiver princípios e valores, você pensa 2 vezes antes de entrar na política. Então, um jovem que quer entrar na política, ele não perca a sua essência, ele não perca os seus princípios, não perca os seus valores, né? Lute pelo aquilo que acredita, mesmo que isso traga consequências duras, né?
E vai em frente. Vai em frente. O mundo é cheio de oportunidades e as oportunidades são forjadas para aqueles que ousam mesmo a entrar, né? Mas o mundo, o Brasil, Pernambuco, Riacho vai precisar. Inclusive, é um incógnito muito grande de quantos candidatos terão em Riacho a vereador na próxima eleição, viu? Já está um debate sobre Já isso. está um debate porque talvez tenham menos candidatos do que vagas Pois é. a competir. Mas isso é um debate que quem tem que fazer é quem vai ser candidato, né? Os que estão Exatamente. de fora vão ser só um colaborador. Ô Neto, quase toda eleição tem alguma mudança ali, uma regra eleitoral que é colocada, que é testada, não sei se é isso o termo, enfim. Isso tem dificultado muito quem de fato para um candidato, Neto. Tipo, digamos, vou ser mais específico. As mudanças que têm ocorrido nas regras eleitorais, na legislação eleitoral, ela favorece quem tem mais uma grana para investir na campanha, atrapalha quem está chegando agora sem estrutura. Como é isso? Eu não falo nem por questão de grana, sabe? Acho que a grana, quem faz esse grande problema do financeiro é a própria população, tá? Isso não parte de legislação. Agora eu acho que os deputados, eles usam as eleições municipais como cobaia para ver se está certo pro deles, sabe? Eu tive basicamente 900 votos. Não fui eleito, mas teve gente que entrou com 600. Ou menos, eu acho. Teve gente que entrou com menos, eu acho. Não foi? Não sei. Foi. Sim. Né? Fica na Então- cara que é injusto. Então, assim, Fica na cara, se a gente vive numa democracia representativa, a gente é representado pela maioria dos votos. Aham. Eu Prefeito. concordei com isso. Prefeito é eleito por quê? Maioria. Pela maioria dos Pela votos. maioria. Vereador, pela maioria dos votos. Na prática não funciona. Eu acho isso super errado. E não é porque eu tô fora da política hoje, não. É porque eu acho errado. Porque se É injusto. 900 pessoas decidiram votar em João, e porque João não vai ser eleito, e Mané, que teve 500 votos, vai ser eleito. Tá errado. A vontade do povo não foi Não é atendida. democracia. Não é democracia representativa, como a gente vive hoje. Então, eu tenho só essa objeção, sabe? Mas é muito importante a questão da cota de gênero, né? Que esses estímulos que dá da participação, eu acho super importante. Mas eu acho que os deputados usam a gente como cobaia do que vai dar ou não certo para eles. Se der certo para eles, mantém. Se der errado, eles tiram. Eles são muito engraçadinhos, mas é isso. A gente falou aqui, né, que você é neto, né, neto de ex-vereador, de ex-prefeito que marcou história, que até hoje, né, como a gente já falou aqui, não cansa de falar, de Edinaldo Nunes, e também neto de uma ex-vereadora, ex-primeira-dama, Verdade, né? esqueci, Dona verdade. Ila foi vereadora. E aí, por que eu tô falando nisso aqui? Porque tem o seguinte também, veja como é difícil a mulher conseguir furar aquela bolha. Em Riacho, historicamente, a gente sempre tem não sei se a gente chegou até 2 vereadoras, chegou justamente Chegou, com e Dona Dona Neide Ila e e Neide. Dona Neide. Dona Neide. Então, ou seja, vê como é uma bolha tão difícil de perfurar. Por que para a mulher é tão difícil, Neto? Acredito que toda luta para a mulher ela é um pouco mais desigual, sabe? Porque a mulher tem casa, a forma como o homem se preocupa com a casa é diferente da a forma como a mulher se preocupa. A dor do homem sair de casa e deixar a família para ir trabalhar é diferente da do que a mulher sente para deixar um filho ali recém-amamentando, uma criança pequena para ir trabalhar. Eu acho que tudo isso pesa, sabe? Acho que tudo isso pesa muito. E hoje em dia tem uma crescente muito grande de mães solo, né? De pais que abandonam as casas, os filhos. E aí toda sobrecarga vem para a mulher. Então acho que cada vez mais isso dificulta a mulher. Mesmo as mulheres sendo a maioria da população votante, eu acho que acaba que elas não encontram também muitas vezes em outras mulheres essa representatividade, sabe? Essa sentido. identificação. Talvez eu vejo por essa forma. Ainda é uma sociedade patriarcal, ainda. Né? Ainda muito patriarcal. Hoje a Riacho não tem uma mulher vereadora. E quantos nomes bons a gente não tinha para eleger? Né? Isso. Enquanto mulheres, quantos nomes bons a gente não tinha para eleger? Exatamente, perfeito. Infelizmente, o povo não quis, né? Quem decide é o povo. Bons nomes ficaram fora. Bons nomes Os ficaram nossos fora. gestores, nossos líderes são escolhidos pela população. Fato. É reflexo do povo. O governo hoje, eleito presidente, ele é reflexo do povo que escolheu. O governo do estado é a mesma coisa, o municipal é a mesma coisa. As gestões são reflexo do que o povo escolhe. E aí também lá o Congresso Nacional, o Legislativo Municipal, enfim. O pessoal que botou lá. Por isso não adianta tá aquele negócio, fulano é ladrão, tudo lá. Mas foi você que colocou ele lá. Você que Ele votou. não entrou a pulso lá, você que colocou ele lá. Exatamente. Aí pior, xinga o cara. Mas E na quando chega as eleição- eleições, bota ele de novo lá. A Câmara Municipal, ele só teve gente lá, uma vez a cada 6 meses, é que a população se reúne por algum projeto polêmico Isso. para ir
assistir a Câmara. É. E quantos embates, quantos debates importantes a população não perde, entender os seus direitos, do que está acontecendo, porque não vai à Câmara, porque não assiste. Ainda bem que hoje muita gente assiste e acompanha pelo blog, né? Você vê ali que depois, 4, 5 dias depois da sessão da Câmara, tem lá um pico bem alto de pessoas que já assistiram no correr da semana. Eu acho que o meio digital veio para facilitar muito nesse sentido, sabe? Deixar mais acessível algumas coisas que antes eram mais distantes. Perfeito. Encerrar? Para deixar o homem pro compromisso dele, vamos embora. Porque o homem é bom de conversa, graças a Deus. Mãe daqui falando que a gente não falou de Raquel, a gente falou de Raquel. Falou. A senhora que não estava. Falou de mulher, uma mulher guerreira que sai de casa. Falou, mas a gente falou de... Fale da sua mãe também, como é sua mãe, que ela tá ali, ela quer falar dela. Fale. Minha mãe é meu esteio, né? Eu hoje trabalho em vários municípios, graças ao meu bom Deus. Eu consigo sonhar, consigo trabalhar para mim mesmo, mas eu consigo ir muito longe assim, né? Consigo deixar a pai bem, porque eu deixo na mão da minha mãe, eu deixo na mão de mulheres. O corpo diretor da APAI é basicamente todo composto de mulheres. Boa. A minha vida ela é rodeada de mulheres, então assim, eu consigo, para poder estar bem, eu vou atender em Pujuca. Para poder estar lá, eu preciso saber que minha casa, minhas coisas estão bem cuidadas, estão na mão da minha mãe, estão na mão de pessoas que estão comigo diariamente, que são o meu esteio. Para que eu possa voar, eu tenho um esteio, né? Eu tenho um porto seguro, que eu sou muito feliz por ter, né? Que muitos não têm essa oportunidade. Eu tenho esse esteio familiar, graças a Deus. E boa parte disso, quase tudo disso, foi parte da minha mãe. Dona Janaína Nunes, um cheiro. Maravilhosa. A babô número 1 de Raquel é ela. Mas é isso, Neto. Eu quero te agradecer, cara, por nos receber aqui. Mais uma vez te agradecer por nos receber, por falar com a gente coisas que muitas pessoas não sabiam, não conheciam, enfim. Já te conhecia, como eu falo. O posicionamento político, há muito né, tempo. Que não estava muito claro para boa. muita gente, né? Boa. Que ficou claro. Exatamente. E a nossa intenção foi conversar aqui e aí os assuntos vão surgindo. Mas, Neto, obrigado mais uma vez, cara. Eu sempre te admirei, sempre tive um carinho por ti, pela família, por tua mãe, por tua avó, enfim, teus tios, enfim. A família toda, né? Teu avô, eu sou louco por Carinho, vocês, né? carinho. Eu sou louco por vocês, essa é a vem, verdade. E vem de muitos anos, né? Não é Exatamente. uma coisa de Então, agora. mas que bom que eu conversei mais um pouquinho contigo aqui, senti um pouquinho mais da tua energia, saber que tu tá bem, saber que tu estás firme nos teus projetos, nos teus princípios, me tornou assim, me deixou aqui ainda mais tranquilo, cara, mais feliz. Obrigado pela participação. A gente não pode fugir daquilo que a gente é, nem que a gente acredita, independente da situação que a gente está submetido, né? Princípios e valores a gente não pode negociar. Eu não negociei, inclusive falando de política agora, né? Ele nem gosta. Quando eu assim, a gente tornou público, né, que estava com o Dioclésio, já estava, não sei o quê. E foi uma coisa que nunca teve. Todas as vezes que eu fui lá no gabinete, nunca houve uma conversa, nunca houve uma proposta, nunca houve nada, absolutamente nada. Deus é minha testemunha disso, o Dioclécio também, que foi todas as vezes que eu estava com ele. Mas quando os princípios e os valores, eles se comunicam, se conversam entre si, o rio corre para o mar. Então, hoje, Dioclésio é um dos grandes defensores, né? Um dos poucos prefeitos na época apoiou Raquel, quando a gente disse que era uma van, né? Só tinha uma van de prefeitos que cabia, uma Kombi, na verdade, uma Kombi. Eram 7 prefeitos. Eram 7 prefeitos e Dioclésio estava no meio, né? Que acompanha a Raquel. Então, Raquel foi a grande responsável por essa união. E ela não partiu, essa união não partiu da época da eleição, como muitos me julgaram, né, como muitos disseram. Essa junção, essa união, que eu acho que todo mundo sai ganhando, a população sai ganhando, né, o grupo político sai ganhando. Ela se deu agora, inclusive no Festival do Frio, com a vinda de Raquel aqui. Foi quando as coisas fluíram e nós tivemos um posicionamento mais forte e formalizamos esse apoio a Dioclésio. Ao grupo de Raquel que a gente já formalizava, não tinha condições de a gente estar num palanque onde todo mundo votava com o candidato do PSB e só eu não votava. Não dava. Vai ser uma eleição, vai ser um clássico e não vai ter como misturar. Né? Vai ter que ser separado o joio do trigo. Então, você não vai poder estar ali naquela ambiguidade. Então, hoje eu tenho um posicionamento muito declarado, faço parte do grupo de Ofídio, fui muito bem acolhido. Né? Respeito quem pensa o contrário, respeito os meus amigos que não aceitaram, não entenderam. Infelizmente, não posso fazer muita coisa. Mas voto em Raquel, faço parte do grupo do Diofílio, votarei em Getúlio para prefeito e estarei nesse contexto político.
porque é nele hoje que eu me vejo, é nele que as minhas ideias se convergem, se conversam, né? É nele que eu me sinto hoje muito acolhido por todo o grupo. E é nele que vai tocar o barco, no 55. Show de bola. E quem quiser falar, que fale, né? A gente tem que respeitar a diferença, né? eu- Eu respeito. Desde que me respeitem, eu deixo isso muito claro. Desde que me respeite, a gente vai manter sempre um diálogo democrático, um diálogo respeitoso, de conversa. Mas também, se não respeitar, a recíproca vai ser, a volta vai ser do mesmo jeito. Pois é. E aquilo, é que eu também usava. Quando fui ao grupo de Diocrécio, eu sei que muitas pessoas falaram e eu sempre dizia uma coisa. Querem falar de mim, fiquem à vontade para falar. Mas quando falarem mal de mim, fale também o bem que eu fiz quando eu estava lá. E eu fiz pra muita gente. Entendeu? Então, é quem você fala, é consciência Inclusive, tranquila. dos que hoje falam muito de mim porque eu fiz essa mudança, foram os que eu mais ajudei. Mas assim, não sou eu também. Consciência. A minha consciência ela é tranquila. Durmo todas as noites. Comer bandinha de clonazepam, porque o estresse do dia a dia deixa a gente muito Quem nunca? Mas assim, a não ser por isso, meu sono é muito tranquilo, a consciência é muito tranquila, que isso na vida importa muito. E o sono dos justos, ele é uma coisa muito boa. Muito boa. Perfeito. Gente, obrigado pela oportunidade, viu? Obrigado a você. Encerra aí, Dido, então. valeu mais uma vez. Neto, obrigado por receber a gente na tua casa, que eu gostei Vocês ficam demais. aqui comendo um docinho com manhã. Demais, muito obrigado mesmo. E que Deus abençoe cada um de vocês e até o próximo podcast E deixa eu Café me e oferecer. Conversa. Vou me oferecer em maio. É o mês que eu renasci novamente, viu? E vai gravar um podcast falando sobre tudo que eu passei na UTI, contando meu testemunho. Coisa. Fechou. A gente faz um Fechou. cafezinho aqui pra falar Nossa Senhora e contar do meu testemunho aqui. Fechou. Ah, de novo no No boteco da Véia Beba? É. Aí no dia a gente tira a placa, né? Porque no dia vai ser uma coisa mais séria, aí a gente tira a placa. Mas por que Bodega Beba? Diz aí pro pessoal. Ah, rapaz. Rapaz. Você vai expor a mulher lá? Aquela mulher, aquela. Não se diga não. É uma longa história, a placa tá ali. A gente deixa pro terceiro podcast. Esse podcast. Isso estaria em um outro podcast. Pronto. Valeu, gente. abraço, Obrigado. Valeu.